Diz assim o texto sagrado: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar com a Bíblia aberta, pois vamos voltar na meditação dos versos, conforme vamos estar aqui expondo. Meus irmãos, antes de nós começarmos a ministração, a exposição da palavra, a qual nós lemos, eu gostaria de falar um pouco sobre a carta de 1 João. A carta de 1 João, ela foi escrita em Éfeso, provavelmente entre os anos 85 a 90 depois de Cristo. O seu autor foi João, o apóstolo do Senhor Jesus. E o que é interessante para nós é o motivo, o que essa carta aborda, pois ao entendermos o porquê João escreve essa carta, vamos conseguir entender qual era o intuito de João. E assim aplicar a nós, Igreja do Senhor, 21 séculos depois. Meus irmãos, a carta de João, ela foi escrita porque no começo a igreja de Atos estava sofrendo muito ataques de falsos mestres. Falsos mestres tinham se infiltrado no meio da igreja, e estes estavam negando as verdades centrais do cristianismo, as verdades centrais da palavra. Como por exemplo, eles estavam ensinando e negando a encarnação de Cristo. Sabemos que Cristo, ao vir ao mundo, ele tomou forma de carne e habitou entre nós. Viveu como um homem, sendo 100% homem e 100% Deus. E uma das coisas que esses falsos profetas estavam ensinando era que a encarnação de Jesus não era verdade. Por esse motivo, então, o João, apóstolo do Senhor, o qual foi testemunha ocular de Cristo, escreve essa carta. Escreve primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João, e também, meus irmãos, o livro de Apocalipse, juntamente com o Evangelho, para ajudar a igreja na refutação desses falsos ensinos, ajudar a igreja na refutação desses falsos profetas, pois os seus ensinos o qualificavam como falsos profetas, falsos mestres e até mesmo anticristos, preparando então a igreja para o combate contra essas heresias. Assim também, meus irmãos, vamos observar na leitura da primeira carta de João, que João traz Deus como símbolo de luz que significa pureza, santidade absoluta. E João explica como os cristãos devem e podem andar na luz para ter comunhão com Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, meus irmãos, e por essa razão, nós precisamos aprender com essa carta, e nela vamos aprender hoje como vencer o maligno. A vitória sobre o maligno envolve a obediência à palavra de Deus. Repita comigo: a vitória sobre o maligno envolve a obediência à palavra de Deus. É isso que nós vamos aprender. E João nos ensina através de 3 verdades que vai do versículo 12 ao versículo 14,
que devem ser praticadas por todos os cristãos para vencer o maligno. 3 verdades. Vamos começar pela primeira verdade que João nos ensina, começando no verso 12. João nos ensina, a primeira verdade é que todos os cristãos devem ter consciência que somos pecadores, pecadores perdoados em Cristo. O versículo 12 nos diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. O que João queria ensinar aqui à igreja a quem ele está escrevendo? Às igrejas, melhor dizendo. A partir do verso 12, João vai começar a trazer aos seus leitores a lembrança de seu estado natural, caído, pecador. Lembrando que João estava escrevendo à igreja como todo, a família de Deus, sendo compostas por homens, mulheres, jovens e crianças, todos pecadores. E aqui então, João vai iniciar no verso 12 com a palavra filhinhos. Se nós observarmos no verso 12, vai dizer filhinhos. A palavra filhinhos aqui no original, que é em grego, significa teknia, que significa gerar ou procriar. A ideia de filhinhos aqui traz um tom de relação entre pai e filho. E é isso que João está tentando demonstrar aos seus leitores. Ele está levando a igreja, através das suas palavras, a uma relação de pai e filho, a um aconselhamento do pai para com o filho, fazendo com que todos venham a lembrar o que aconteceu na conversão. Por isso João vai escrever dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João afirma, meus irmãos, que o motivo de sermos filhos pertencentes à família de Deus era que nossos pecados haviam sido perdoados por meio de Cristo, nosso Salvador. Como trazemos esse ensinamento para os dias de hoje, para nós, para a igreja deste século, assim como no primeiro século, aos leitores de João, também a nós, nos dias de hoje, devemos ter em nossa mente, igreja, a clareza desse entendimento. Pertencemos à família de Deus, pertencemos ao corpo de Cristo, e isso não porque nós merecemos, e isso não porque nós somos dignos ou especiais. Pertencemos à família de Deus, pois fomos aceitos como filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Não fomos aceitos pelos méritos, pelas nossas obras, pelo contrário, somos pecadores, pecadores que feriram e ferem a santidade de Deus todos os dias com os nossos pecados, através da desobediência, através da prática da injustiça e de tantas outras coisas que realizamos em nossa vida. E esse, meus irmãos, é o fato que muitos tentam retirar da sua vida. Passamos por um dos momentos que dizer a um homem, a uma mulher, que esse é um pecador, é forte demais para ele, é forte demais para ela. Torna-se como uma afronta dizer que ele, que ela é pecador. E cada vez mais nós podemos ver os pregadores, os cantores, os ministros retirarem dos seus cultos e ministrações essa verdade. Verdade que somos pecadores. Mas para nós, igreja do Senhor, essa verdade traz conforto. Essa verdade traz temor e reverência a Deus. Pois fomos levados de pecadores miseráveis a filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. A causa do nosso perdão, o qual se entregou
em resgate de todos nós pelos pecados que cometemos. É isso que nós devemos ter em nossa consciência todos os dias. Somos pecadores, somos falhos, mas acima disso temos um advogado que é o nosso Senhor, e esse nos perdoou por causa do seu nome. Não há em nós mérito, não há em nós dignidade, não há em nós algo que tenha gerado ou causado esse perdão. Somente a graça de Deus que nos alcançou por meio de Cristo. Como aplicação, meus irmãos, eu quero dirigir aos visitantes. Se nós observarmos aqui no verso 12, a palavra filhinhos, ela significa a família de Deus. E nessa palavra não encontramos nenhum indicativo, visitantes, de idade. Pois isso significa que essa verdade do perdão e a filiação se estende a todas as idades, incluindo a sua, querido visitante. Não importa quantos anos você tenha, seja você criança, seja você jovem, seja você adulto ou idoso, ainda há a oportunidade. E se você está ouvindo neste momento a palavra do Senhor, ainda há tempo de ser chamado filho de Deus através de Jesus Cristo. Aos cristãos, quando nós temos consciência, irmãos, que somos pecadores, porém pecadores perdoados, isto em nós deve produzir conforto, segurança, temor e reverência para com a vontade de Deus. Pois somos pecadores, meus irmãos, de fato, pecadores perdoados. Não por nossos méritos, forças, vontades, mas pelo nome do Senhor Jesus. E é o que é interessante, não é por outro meio, não é por outro nome, não é por outra causa, não. É por única e exclusiva causa, que é Cristo. Único e exclusivo nome, que é Cristo, a pessoa de Cristo. Por isso, não devemos, cristãos, procurar outro caminho, outra verdade, pois não há outro meio, outro em qual devamos encontrar o perdão. Não, pois somente Cristo, somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja de Deus, não podemos permitir que essa verdade, que somos pecadores, verdade que é central do cristianismo, que essa verdade seja retirada dos cultos, das ministrações, dos louvores, a verdade de que somos pecadores. Não podemos permitir, pois essa é a verdade principal da mensagem dos apóstolos, que pregavam e ensinavam, e multidões eram confrontadas e salvas pela ministração dessa verdade. Ao ser ministrada essa verdade, trazia confronto, salvação e libertação aos ouvintes. Assim também é conosco nos dias de hoje. E é por isso que não podemos negligenciar, não podemos permitir que essa verdade saia da mensagem, que essa verdade saia dos louvores, que essa mensagem saia das ministrações. Vemos que hoje o cenário, o culto em si, as ministrações, a pregação, o louvor, tende a colocar o homem num nível, num status aonde ele parece-se com Deus, aonde a vontade dele supera a vontade de Deus, aonde o querer dele é prioridade e não o reino de Deus, aonde a vitória, aonde a conquista, aonde a prosperidade é o foco. Não podemos nos esquecer que a nós e que nós pertencem a essa verdade. Somos pecadores perdoados por Cristo. Isso nos leva também, irmãos, a compreender que não há ninguém melhor que ninguém. Todos, sejam homens, mulheres, jovens, crianças,
estão neste mesmo estado. Todos são pecadores. Por isso, não permita que a soberba, que a arrogância, que o orgulho leve-nos a se sentir superiores aos outros, pois todos estamos em par de igualdade, todos somos pecadores. A primeira verdade que nos traz a vitória sobre o maligno é reconhecer que somos pecadores perdoados em Cristo. A segunda verdade nós encontramos no verso 13 e verso 14. A verdade que o conhecimento produz o amadurecimento. Diz o texto, primeira carta de João, capítulo 2, verso 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Verso 14, parte A. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Quando João agora continua a trazer essa exposição à igreja, ele aqui faz uma divisão. Ele divide a igreja, o corpo de Cristo, em 3 fases. A primeira parte, ele divide com os pais. No verso 13 vai dizer: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A primeira divisão que João faz é aos pais, a quem João dirige agora a sua palavra. Aos pais, João os chamam de cristãos espiritualmente adultos, maduros, que já passaram por muitas experiências e progrediram rumo a uma profunda comunhão com Deus. O segundo grupo são os jovens. Continuamos no verso 13, parte B. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Os jovens aqui são aqueles que, embora não tenha a experiência madura de conhecer a Deus com profundidade, eles conhecem a sã doutrina, a palavra de Deus. E por esse motivo são fortes contra o pecado. São caracterizados como tendo vencido o maligno, pois eles vencem as artimanhas do diabo que destrói os inexperientes. O primeiro grupo, a primeira fase, são os adultos, que ele chama de pais, que são os cristãos adultos espiritualmente, maduros, experientes. A segunda fase são os jovens, aqueles que não têm a mesma maturidade espiritual que os pais. Mas há um terceiro grupo também, que ele chama de filhinhos ou filhos. A palavra aqui agora, filhinhos ou filhos, é diferente da do verso 12 que nós lemos. Aqui o grego é paidia, que significa preparar, admoestar. Essa palavra, filhinhos ou filhos, tem um tom de menoridade ou dependência, não de parentesco, demonstrando aqui que João estava a dizer que a estes filhinhos, o que pertence é o conhecimento básico de Deus, e por isso precisam ser preparados, precisam ser admoestados, pois precisam crescer. Trazendo para o nosso contexto, trazendo para nós, as 3 fases também são vistas e são existentes em nosso meio. Muitas das vezes não fazemos essas distinções no amadurecimento espiritual dos irmãos da igreja, como sendo alguns irmãos adultos, maduros espirituais, outros ainda jovens em fase de amadurecimento e desenvolvendo-se com batalhas diárias, e também aqueles a quem João chama de filhinhos, que são os recém-convertidos, que precisam do cuidado e do acompanhamento para uma caminhada na vida cristã. Percebemos que essa divisão ainda continua existente em nosso meio, e nós devemos identificar essa divisão, porque ambos
tanto os pais, os cristãos maduros, quanto os jovens, os cristãos que estão em fase de amadurecimento, e os filhinhos, os recém-convertidos, ambos pertencem à família de Deus. Porém, cada um se encontra em um processo de amadurecimento. Por esse motivo, devemos sempre zelar pelo cuidado e ensino da sã doutrina, por parte dos pais, os maduros, aos jovens e aos filhinhos, que necessitam de uma comunhão mais profunda com Deus. Por esse motivo, eu quero dirigir aos pais, aos cristãos maduros, o zelo pelo ensino, o zelo pela admoestação pessoal, pois esse, meus irmãos, é um dever de todo cristão. Aqui nós podemos ver que é direcionado o ensino e a admoestação aos adultos espiritualmente, o ensino e a instrução aos jovens e às crianças, pois somente através de um viver digno e honroso é proveitoso o testemunho e o ensino. Se nós olharmos para todas as culturas ao nosso redor, vamos ver que o ensino sempre foi aplicado pelos adultos experientes e maduros. Por isso, então, João aqui está trabalhando nos seus leitores, dizendo: pai, mãe, cristão maduro, não negligencie o ensino aos seus filhos. Não negligencie o ensino à sua família, pois através do teu ensino e prática, vocês formarão em seus filhos o caráter cristão. Aos anciões, não deixem desfalecer a vontade e o ânimo para a instrução dos jovens e as crianças. Pelo exceder da idade, vem o cansaço físico, mas vocês, cristãos maduros e espirituais, podem e devem ajudar aqueles que pela fase, às vezes jovem, às vezes recém-convertido, precisa de aconselhamento, precisa de admoestação, precisa de amadurecimento. Aos jovens, aqueles que ainda não têm o amadurecimento, a vocês que sejam confirmados discípulos de Cristo, cristãos bem fundamentados na verdade e que estão completamente capacitados para a guerra cristã e não agitados por dúvidas, medos ou insegurança. Também a vocês, não ocupem o seu tempo com outros fazeres e atividades, a não ser o de se aprofundar no conhecimento do Senhor. Temos visto uma grande geração de jovens aplicados às coisas fúteis, como ouro, prata, bens materiais, vida terrena, esquecendo-se das coisas principais em sua juventude. O pregador, em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. A Bíblia nos instrui, irmãos, a Bíblia nos instrui, jovens, que devemos aprender com os anciões, os cristãos maduros, que em tudo têm a nos ensinar a conduta de um servo do Senhor, por meio da santificação e reverência, para vencermos o maligno. Aos filhinhos, aos recém-convertidos, aqueles que entregaram a sua vida recente ao Senhor, podemos ver claramente que o Evangelho está sendo direcionado a todas as fases. João menciona as 3 fases, a divisão mais comum da vida humana: a fase adulta, a fase jovem e a fase criança. Todo mundo passa por essas 3 fases. Por isso, João coloca dessa forma, porque tem o objetivo de fazer e mostrar que por mais que você seja um novo convertido,
Você pode pensar ou dizer, não tenho idade suficiente, ou não tenho tempo suficiente para aprender. Isso não é verdade. A verdade do Evangelho está ao alcance de todas as fases, seja ela adulta, jovem ou criança. Pois todos os cristãos, mesmo em diferentes fases, estão na família de Deus. E com isso, quero esclarecer que isso não significa que uma fase é mais crente do que a outra. Existem pessoas que atingem uma maturidade espiritual e se sentem superior a outras. Existem pessoas que atingem um conhecimento da palavra de Deus superior a outras pessoas, e então essa pessoa começa a se achar mais crente. Existem pessoas que, por terem um tempo de oração mais prolongado, se sentem superiores a outras. Isso, na verdade, demonstra que esta que assim pensa, necessita de amadurecimento espiritual. Pois todos, aqueles que oram muito, aqueles que não oram tanto, aqueles que têm uma dedicação mais profunda com a palavra e aqueles que não, aqueles que têm experiências fortes com Deus, profundas, aqueles que não, todos são crentes. Porém, cada um está numa fase de amadurecimento, com o qual manifestam o caráter de Cristo. Como ilustração, eu me lembro quando eu era adolescente e eu vivia entrando em debates na escola. Inclusive eu levava minha Bíblia para a escola junto com os materiais e eu vivia querendo debater. Qualquer coisa eu já queria entrar em debate. Para debater, para ganhar, não para ensinar. Não me importava onde era, com quem era ou com quem era o debate, nem o assunto. Eu só queria vencer. Debati com professores, com alunos, com outros cristãos, com pessoas de outras religiões. E tudo isso eu olho hoje com um olhar diferente. Com um olhar de alguém que amadureceu e percebeu quantas oportunidades perdeu de fato ensinar, de fato trazer uma admoestação, um ensino com amor, com justiça, pela verdade do Evangelho. Eu tenho certeza que se você agora parar para refletir, você vai encontrar vários momentos na presença do Senhor, vários momentos na casa do Senhor, vários momentos em sua própria casa, em seu trabalho, que você poderia fazer diferente e você faria hoje. Vários momentos em que você usou uma palavra ou um modo de expressar que você não usaria hoje. Isso mostra-se amadurecimento. E todos nós vamos passar por esse processo de amadurecimento. Porque, meus irmãos, cada um se encontra em uma fase. Às vezes você tem 40 anos, mas a fase que você está é a fase jovem. Às vezes você tem 20, 30 anos e você já se encontra numa fase adulto espiritual. Mas a todos pertencem à família de Deus. A terceira e última verdade, já estamos chegando ao final do sermão, é a obediência à palavra de Deus é a vitória sobre o maligno. Versículo 14, parte B, vai nos ensinar: Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que João aqui nos ensina e nos chama também a atenção é que ele focaliza a responsabilidade dos pais, como cristãos maduros e adultos espirituais, a fazerem um ensino e admoestação aos novos cristãos. Fazendo isso, João recorre ao fato de que já tenham estes conhecido ao Senhor, como método de vida profunda e de comunhão com o Senhor. Lembrando aqui
que João estava vivendo em um momento onde a igreja estava sofrendo ataques todo momento por falsos profetas, falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e ensinando engano e heresia. Com isso, João chama a atenção aos pais, aos cristãos maduros, ao ensino para os membros, para eles estarem preparados para o combate, quando a verdade do evangelho fosse atacada. Não bastante também, meus irmãos, João exorta aos jovens, dizendo que os jovens devem permanecer firmes no combate diário ao adversário, os animando por meio da palavra sois forte, e esclarecendo a eles que o motivo da força é porque a palavra de Deus permanece em vós, e por isso tendes vencido o maligno. O motivo da vitória da igreja, desde o começo, a igreja primitiva, sempre foi restringir a sua vida e prática à palavra de Deus, permanecendo sempre naquilo que Deus revelou-se em sua palavra, e usando a palavra do Senhor como espada em combate contra heresias e apostasias que rondavam a igreja primitiva. Podemos observar que o mesmo princípio torna-se e deve ser mantido, mesmo com o passar dos anos, a igreja de hoje. Os membros precisam sempre estar preparados para o discipulado e o auxílio aos novos convertidos, que passam, meus irmãos, a conhecer ao Senhor e necessitam de uma instrução, de um auxílio, para que isso os venha prepará-los para as astutas ciladas do inimigo. Essa é uma tarefa valorosa que foi concedida não a qualquer um, mas aos cristãos maduros, experientes, que viveram e testificam a todo momento em sua vida a obra e o conhecimento sobre a pessoa de Cristo. Como eu aqui disse, existem pessoas que têm uma idade avançada, mas a sua vida, o seu testemunho, o coloca ele espiritualmente como jovem. Não tem um testemunho de obediência, de reverência, de temor a Deus. É por isso que a você, irmã, você, irmão, foi confiado essa tarefa valorosa de ensinar os jovens, de ensinar os moços, as moças, as crianças, os seus filhos, a viverem sobre a vontade de Deus. E essa função que foi concedida aos anciões devem ser compreendidas e executadas com alegria, pois o preparo e o desenvolvimento daqueles que um dia serão os futuros pregadores, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros e membros. Aos jovens, devemos lembrar sempre que vocês vão passar por momentos difíceis, por momentos agitados, mas quando esses momentos vierem, lembre-se, sois forte. A palavra aqui, sois forte, também pode ser traduzida por são fortes, e isso se dá pela dedicação ao conhecer a palavra de Deus. Como aplicação, quero me dirigir aos pais. Repare bem que no verso 13, João começa com a afirmação que ele repete no verso 14, dizendo que, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A vocês, cristãos maduros, um momento de reflexão. Quantas batalhas, quantas pelejas, quantas dificuldades você passou, e em todas o Senhor esteve contigo se revelando, e em todas o Senhor lhe aperfeiçoou, lhe moldou, para que hoje você fosse um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente. Quantas dificuldades, afrontas, e o Senhor em todas lhe preparou, lhe aperfeiçoou. Aproveite então
este amadurecimento, este aperfeiçoamento que o Senhor fez em sua vida durante esses anos, se dedicando à obra do Senhor. E continue a aplicar este conhecimento que o Senhor lhe concedeu aos seus filhos, aos novos convertidos, aos jovens, instruindo-lhes no caminho do Senhor, na santificação, na obediência, na reverência, pois vocês conhecem o Senhor, aquele que é desde o princípio, e tem comunhão com o Senhor Jesus. Aos jovens, não se deixem desfalecer ou fraquejar em suas forças. Permaneçam firmes em meio aos desafios e afrontas do inimigo. Pois a palavra nos diz: pois sois fortes, jovens, e tendes força, pois o conhecimento da palavra do Senhor os capacita para as dificuldades que irão aparecer em seus caminhos. O salmista, escrevendo em Salmos capítulo 119, verso 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observe, igreja amada, e obedeça a palavra do Senhor. Por meio da palavra de Deus aprendemos e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Não somente devemos aprender, mas permanecer em aprendizado e prática da palavra de Deus. Pois somente o aprendizado e prática o fará vencer o maligno. O fará vencer esta tentação. A igreja, é nítido a igreja ver a importância de cada um de nós no serviço à obra de Deus. Por isso, não se sinta excluído pela sua idade ou pelo seu pouco conhecimento. Saiba que o Senhor o convocou para a sua família, a família de Deus. E nesta família, meu irmão, nesta família, minha irmã, você tem o seu espaço para contribuir para o avanço da obra do Senhor. Não se sinta excluído, porque às vezes você não tem o conhecimento para trazer uma palavra, para abrir um culto, para trazer uma ministração, um louvor. Não se sinta excluído. Saiba que você tem espaço para contribuir no avanço da obra do Senhor. Existem funções as quais você é capaz de suprir. Com o seu pouco conhecimento, às vezes com a sua timidez, o Senhor assim o convocou, o Senhor assim o escolheu, o Senhor assim o chamou. É fundamental a igreja, o ensino da palavra de Deus e a instrução dos membros, para que nos momentos de tentação que todos sofrem, venhamos a nos lembrar que a vitória sobre o maligno consiste em obedecer a palavra de Deus. Pois assim nos ensinou nosso Mestre e Senhor Jesus, ao ser tentado pelo inimigo no deserto. Em todas as tentações, o Senhor Jesus respondeu usando a palavra de Deus. Assim também, guardemos a palavra de Deus em nossos corações. Em Salmos capítulo 119, verso 11, o salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para finalizarmos, a vitória sobre o maligno, irmãos, igreja, aos pais, aos jovens, aos recém-convertidos, começa quando reconhecemos que de fato somos pecadores. Pecadores, porém perdoados em Cristo Jesus. Porque assim o nosso adversário, o inimigo, não terá influência em nossa consciência para nos acusar ou nos agitar a nossa segurança da salvação, que nos foi dada por Deus. Esta segurança só nos pode ser clara e em nosso coração através do conhecimento do Senhor, que produz em nós
o amadurecimento espiritual, para lidarmos com as nossas responsabilidades, tanto na nossa família quanto na obra do Senhor, produzindo na vida cristã a obediência e o zelo para com a palavra do nosso Senhor, com a qual venceremos o maligno, quando este vier nos afrontar e nos acusar. Com este final, eu quero deixar uma pergunta para cada um de vocês. Qual o resultado final das tentações que você tem passado em sua vida? Você tem obedecido à palavra de Deus em todas elas? Lembre-se sempre, a vitória sobre o maligno envolve a obediência à palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, a vitória sobre o mal, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre o adversário, envolve você, eu, a igreja, obedecer à palavra de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.